Muito bom dia! Quarta-feira, começando mais uma Manhã EPP aqui na sua companhia. Quero dar muito bom dia para você que está assistindo aí da cidade onde você está. Já diz aqui para mim de onde você está falando. E hoje nós temos um tema muito bom, um convidado muito especial, quadros preparados especialmente com muito carinho para você. Junho começando, né? Primeiro dia de junho, e estamos muito felizes aqui com tudo que o Senhor tem feito. E eu quero falar do tema de hoje. Todos precisam de um pai. E é isso mesmo, né? Em primeiro lugar, o nosso Deus está presente conosco. Deus, Ele está no meio da igreja, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Em segundo lugar, o nosso Deus é o Deus da aliança. Podemos chamá-lo de Pai. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor. Somos seus filhos e seus herdeiros. Não somos órfãos. Ele vela por nós a todo momento. Ele cuida de nós. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Somos a sua herança, a menina dos seus olhos. Em terceiro lugar, o nosso Deus, Ele é poderoso para salvar-nos. Ele enviou o seu Filho como nosso substituto e representante. Fomos escolhidos, chamados, justificados. E na majestosa segunda vinda de Cristo, nós seremos glorificados. A nossa salvação está consumada. Em quarto lugar, o nosso Deus se deleita em nós com alegria. Por causa do seu Filho amado, Ele nos recebeu e nos adotou em sua família. Agora nós temos livre acesso à sua presença. A alegria do Senhor é a nossa própria força. O seu deleite em nós move-nos a buscarmos a sua face como o nosso maior tesouro. E é na presença dele que tem plenitude e alegria. E em quinto lugar, o nosso Deus nos renova no seu amor. Quando na jornada da vida sentimos nossas forças se esgotando, o nosso Deus vem para nos renovar. Ele nos ampara com o seu braço onipotente. Ele nos firma os passos. Porque Ele nos renova em seu amor, nós podemos viver contentes em toda e qualquer situação. E Ele mesmo é a nossa alegria. Ele mesmo é a nossa paz. Ele mesmo é a nossa maior recompensa. Ele é tudo para nós. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse dia que a gente vai falar do tema com o convidado Tiago Cavaco, vindo diretamente de Portugal, falando sobre o tema Todos Precisam de um Pai. Isso é um tema que a gente tirou do meio da conversa, porque o reverendo Tiago Cavaco vai falar dos livros, vai falar um pouco da experiência dele de ter visitado o Brasil, e vai ser uma conversa muito gostosa, muito profunda, e que vai falar aos nossos corações detalhes ali para quem estiver prestando atenção. Então, se você está assistindo já, presta atenção, que eu creio que Deus vai falar com você hoje. E para escolher o tema desse dia, a gente pensou em uma das coisas ali que marcaram a nossa conversa com o Tiago Cavaco, e é por isso que a gente escolheu esse tema, tá bom? Então, se prepara o coração, ora aí para que o Espírito Santo fale com você nesse programa, porque foi preparado com muito temor e muito amor, tá bom? E vamos lá para o nosso versículo do dia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. E também a gente vai lá, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, né, é essa certeza daquilo que a gente não vê, a gente não enxerga, mas a gente espera, né? E essa convicção desses fatos que tem tudo a ver com o que é Cristo para nós, né? Toda a promessa que é Cristo em nossas vidas, né? E vamos lá, tem mais coisas aqui, stories que edificam. Vamos ver quem postou nossos stories de hoje?
perfil Vem e Vamos postou o seguinte: interrompa as preocupações com o dia de amanhã, sendo grata pelo que você tem hoje em suas mãos. Olha aí, interrompa as preocupações com o dia de amanhã, sendo grata pelo que você tem hoje em suas mãos. Olha aí, uma xícara de café, um chá, né? Bem representa um momento de pausa e de reflexão daquilo que a gente tem hoje em nossas mãos, né? Muito bom. @Vem e Vamos, sempre postando um conteúdo que edifica. Gostamos e compartilhamos. O outro é o @SouEuLuiz, que postou: agora já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12, 13 a 14. Sou eu, Luiz, arrasou na postagem e nós compartilhamos aqui. Muito bom. Se você gostou, também gosta desse momento do quadro Stories que Edificam, segue a gente lá no Instagram e posta e marca a gente. Quero mandar um abraço para a Wanda, que está sempre mandando um conteúdo muito gostoso. A Wanda está sempre aqui com a gente, sempre participando. Wanda, beijo, meu amor. Ela está super feliz. Ontem eu estava conversando com a Wanda e eu lembro do começo da TV, quando a Wanda estava em depressão. E ela falou que a IPPTV estava sendo um instrumento de Deus na vida dela para que os dias delas ela não se afundasse mais na depressão. E começou a caminhar com a gente, conversar de longe. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Ela participa de todos os programas, já participa de grupo de discipulado aqui da Igreja Presbiteriana, mesmo de longe. E ela participa de muita coisa aqui. E ontem a Wanda estava me falando que ela conseguiu um trabalho, um emprego na área dela. E ela estava pulando de alegria. E Wanda, a gente fica muito feliz de ver o que Deus tem feito na sua vida e como Ele permite a gente passar por algumas situações, mas como Ele nos leva para aquilo que Ele tem para nós, nos levanta, nos restaura quando a gente está afirmado dEle, mesmo nos momentos difíceis, viu, Wanda? Estou muito feliz com o seu novo trabalho, não podia deixar de falar isso. E continua mandando, viu, quando você puder. Aí as mensagens, né, no Instagram lá do Manhã EPP, como você sempre manda. Obrigada, meu amor. E você que está aí, não seguiu ainda também o Manhã EPP, que está assistindo, segue lá, @Manhã EPP, tá bom? IPPTV também, tem a igreja, @IPPinheiros, que é da igreja, tá bom? Esse é o nosso quadro Stories que Edificam. E vamos lá para as nossas notícias, um pouquinho de notícias, uma provinha só do que é o Jornal Notícias do Bem, aqui no Manhã EPP. Responsável por apoiar e desenvolver projetos missionários, a Junta Missionária de Pinheiros atua no Brasil e em mais de 10 outros países. E um desses trabalhos está acontecendo no Peru. Há 3 anos, a cidade de Arequipa, no Peru, recebeu a primeira igreja presbiteriana reformada. Desde então, o pastor Alfonso Cervantes desenvolve um trabalho evangelístico em diversas áreas. O trabalho é evangelístico, não? Nós participamos de uma forma conjunta com minha família, minha esposa, Flor, minha filhinha Mayumi, não? E temos uns irmãos que congregam junto conosco, que fazemos participar para tocar as portas das casas, fazer evangelismo nas ruas, as atividades da igreja como em vacaciones. Como se dice, janeiro, fevereiro, março, onde as crianças não têm escola, agora estamos participando de talleres, trabalhos conjuntos, tipo mini-chef, padaria, artesanato, tipo clubinho das mamães que fazem aqui, ensinamos lá. Então fazemos várias coisas para que as pessoas possam participar e possam conhecer mais a igreja, não? Possam juntar-se, a congregar-se à igreja e conhecer mais de Deus também, por meio da palavra do Senhor. Agora, os planos futuros da igreja estão voltados para o campo missionário. Estamos plantando uma igreja presbiteriana reformada no Peru, não? Para que a igreja possa ser uma igreja missionária, não? Com uma visão missionária. Sabemos que aqui nossos amados pastores, não? Que estão encargados da Junta Missionária de Pinheiros, não? Nos incentiva para poder criar uma igreja que tenha fundamentos na palavra do Senhor e na missão. Nosso trabalho para que a igreja futuramente possa plantar outras igrejas e nós podamos ser enviados a outros campos.
Com o propósito de alcançar todos os povos com a mensagem do Evangelho, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por meio da Junta Missionária de Pinheiros, contribui com a expansão da igreja no Peru. A importância do apoio é importante porque a igreja no Peru, sendo pequena, não, por muitos anos, ficou muito limitada, não? E nós vemos que em Brasil, não, a motivação missionária, não, e a igreja entendeu que tem que participar, não, para a expansão do reino de Deus, discipulando pessoas e enviando pessoas. Então é importante a participação da Junta Missionária de Pinheiros aqui no Brasil, para a plantação de igrejas aqui dentro do Brasil e também lá fora do Brasil. É fundamental, não? Esse conjunto, esse trabalho conjunto. O próximo passo é a campanha para a compra de um terreno para a ampliação da igreja. A compra do terreno é um sonho, né? Desde que se iniciou o projeto, não, já sonhamos tanto com a igreja, na congregação das pessoas, o trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos. Então, mas já temos que pensar no terreno, não? Porque o plantio de igreja é que Deus prepare as pessoas, chame os seus escolhidos, congreguem em um templo, não? Que tenha seu próprio terreno, não? E se Deus lo permitir, nós ainda vivendo, nós iremos a outros campos para nós participar do plantio de igrejas em outros lugares. Não? Esse é o projeto, esse é o propósito, não? E Deus prepare também os líderes, não? Pastores, para que possam involucrar-se e pessoalmente lá e fazer parte do pastoreio da igreja lá também, no discipulado, não? E nós trabalhando também na igreja e também plantando igrejas em outros bairros, em outras cidades. Tem tanto campo branco. Por isso colocamos o nome do projeto Cidade Branca, porque há campos brancos, não? Há lugares onde não tem igreja. Precisamos plantar igrejas. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom, de volta. E agora eu quero dar uma dica para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, né? Sempre com aquela marca de mãozinhas. Sabe o que é isso? Sabe o que eu tô falando? Então, nossa dica de hoje super especial é a tinta da Quali Vinil Ultra Lavável, que você não precisa se preocupar com essas marcas e também não precisa se preocupar em limpar e prejudicar a pintura. Por quê? Ela tem fácil aplicação, permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura e ainda possui um ótimo rendimento. Então, você pode pintar bastante metragem, né? Bastante espaço, como eu vou falar, bastante espaços, né? Com ótimo rendimento que ela tem e ainda, né, garante a limpeza fácil sem prejudicar a pintura, né? E tem ótimo rendimento e poder de cobertura. Por isso que a gente indica quem a gente confia para acabar com aquela tristeza de ver a parede arranhada ou marcada, né, manchada depois da obra de arte das crianças, dos pequenininhos, né? Então a gente indica a Quali Vinil aqui para você. Adquira já a sua numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site da Quali Vinil, qualivinil.com.br, para você se inspirar, transformar, decorar. Use Quali Vinil, nossa dica de hoje para você.
E olha só, continuando com mais notícias, o culto Conexão com Deus, que já tem 10 anos de tradição aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi lançado na Igreja Presbiteriana Bom Pastor em Osasco. E a reportagem aqui da IPP-TV do Notícias do Bem esteve lá e nós mostramos aqui no Manhã IPP. Dá uma olhadinha. Com 50 anos de história, a Igreja Presbiteriana Bom Pastor passa por um processo de revitalização, acompanhado pela Junta Missionária de Pinheiros. Agora, a proposta de realizar o Conexão com Deus Osasco é mais uma iniciativa de evangelizar os moradores. Conexão com Deus é um trabalho que vem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros com o propósito de alcançarmos, as pessoas através da pregação do Evangelho. E aqui em Osasco não é diferente. A Igreja Presbiteriana Bom Pastor, através dessa parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, nós estamos dando início a esse trabalho, a esse projeto. Nós estamos lançando Conexão com Deus aqui com o propósito de estarmos reunidos para adorar o Senhor, a Igreja de Cristo reunida para adorar o Senhor, em volta da sua palavra, mas também um projeto evangelístico. Nós acreditamos que nós podemos fazer da Igreja Presbiteriana Bom Pastor um lugar de acolher pessoas. Com cerca de 700 mil habitantes, Osasco faz parte da Grande São Paulo e a igreja está localizada aqui, em uma das principais vias da cidade, a Avenida das Flores. O Conexão com Deus também é mais uma oportunidade de aprendizado da palavra. Segunda-feira é um dia onde poucas igrejas se reúnem, Então o propósito não é só para os presbiterianos, mas o propósito é para nós reunirmos o povo de Deus. É um lugar onde será um ponto de encontro do povo de Deus aqui na cidade de Osasco. Então, certamente, nós teremos pessoas de várias denominações, crentes, não crentes, e que, acima de tudo, Deus seja glorificado, no trabalho do Conexão com Deus. O culto em Osasco vai seguir o modelo que já é feito há 10 anos, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O louvor vai ser comandado pelo cantor Samuel Nóbrega e a banda da Igreja Bom Pastor. A gente tem esse propósito de proclamar o Evangelho aqui para Osasco, junto com os nossos irmãos aqui. Então toda segunda-feira estaremos aqui, louvando ao Senhor, convidando pessoas da região e falando do amor de Deus, proclamando a palavra. O objetivo é que a igreja cante, que a igreja exalte ao Senhor. E o nosso papel aqui é servir a igreja para que todos nós cantemos juntos, exaltemos ao Senhor. E não vai faltar oração. Sente muito povo nessa cidade, então traz. No culto de lançamento, a ministração foi do reverendo Hernandes Dias Lopes. Com entusiasmo, com alegria, com esperança e com gratidão. Há 11 anos este trabalho, Conexão com Deus, se iniciou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ao longo desses anos temos colhido muitos frutos para a glória de Deus. Então agora, quando hoje começa aqui na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, aqui em Osasco, que é a 8ª economia do Brasil, é com muita alegria e com muita expectativa. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Hoje é uma semente, amanhã será uma árvore frutífera e vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. A minha palavra ao pastor Bruno, a toda a sua liderança, é que eles perseverem. Certamente há momentos difíceis, mas é preciso perseverar. E certamente Deus há de honrar este trabalho e Deus há de trazer muitas pessoas para conhecer o Evangelho. E esta igreja há de ser um centro divulgador, uma agência missionária, uma luz a brilhar neste bairro, nesta promissora cidade, neste estado e nesta nação. E quem participou presencialmente vai voltar. É a primeira vez que eu participo. Eu tomei conhecimento através de uma amiga que mora no Paraná e ela acompanha, eu diria, o pastor Hernandes e me mandou um link indicando o endereço. Como eu moro em Osasco, aqui perto, eu compareci para participar. Eu achava até que era inauguração de uma igreja, que era assim, não é inauguração, é o início de uma igreja. E na verdade, aqui está sendo comemorado
aniversário de 50 anos. Eu achei bem legal, foi uma mensagem muito bacana da parte do pastor. Foi sempre... Eu não costumo muito vir à igreja, né? Então, vim mais como convidado. E assim, foi uma palavra que eu gostei bastante. Pretende voltar? Sim, com certeza. Aí. Olha aí, só um pouquinho do que o Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã EPP aqui, tem para mostrar para você, e a gente dá uma provinha aqui, né, no Manhã EPP, e para você ficar informado também do que está acontecendo aí no mundo e na sua igreja missionária. Que bênção, né? Mais um Conexão com Deus aí de segunda-feira. E é isso daí, gente. Ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas depois do intervalo, um bate-papo muito relevante com o reverendo Tiago Cavaco. Se você não conhece ainda, quem já conhece vai ficar para assistir, que eu tenho certeza. Mas quem não conhece ainda, fica aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá? Toma uma aguinha e se prepara para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Até mais! A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do segundo semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. De segunda a sexta, às 10 da manhã, você tem compromisso com Lídia Dickel no Manhã IPP. Entrevistas ao vivo sobre os temas que fazem parte da sua vida, além de colunistas e dicas, moda, saúde, comportamento, viagens, teologia e muito mais. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5:30 da manhã e sábado às 7:30. Manhã IPP, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, agora aqui pessoalmente, né, com o reverendo Tiago Cavaco, é uma vontade de muito tempo, desde a outra entrevista que o pastor estivesse aqui pessoalmente, hoje Deus nos concedeu essa graça, né? Bem-vindo, pastor, ao Manhã IPP. Obrigado, Lídia. É para mim um privilégio, hoje, ao vivo, depois de já termos conversado no passado, através da internet, hoje é muito melhor podermos finalmente conhecermos-nos também. E eu e Ana Ruth chegámos, a minha esposa, ao Brasil e estamos a fazer uma viagem, mas pensámos que tínhamos de vir à IPP TV. Que presente, privilégio para nós, uma honra recebê-los aqui, o senhor e sua esposa. E nós vamos falar desses livros, mas em especial o lançamento de 2 livros que o reverendo Tiago Cavaco vai estar fazendo aqui no Brasil, né? Um arame farpado no paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. A gente já vai falar sobre ele. E esse aqui, Doidos por Discernimento. Pastor, vamos começar falando desse aqui, Arame Farpado no Paraíso. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Há 5 anos, em 2017, eu fiz uma viagem ao Brasil para lançar estes 3 livros.
E nessa viagem passei por São Paulo, estive também em São José dos Campos e depois viajei para Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. E foi uma viagem muito marcante para mim, por várias razões. Também foi uma viagem em que Deus, na sua vontade, planeou que eu ficasse doente. E então apanhei dengue. Só soube que tinha dengue quando regressei a Portugal. E então eu conto a história toda no livro, mas significou que quando regressei a Portugal, eu vinha muito marcado em todos os sentidos pela viagem ao Brasil. Pelas coisas boas, mas também pelo facto de ter regressado muito cansado. E quando regressei em 2017, esse foi um período de cansaço que se foi dilatando no tempo e que representou no nosso ministério, no meu ministério pastoral, na minha vida em família, com a Ana Ruth e com as crianças, e na igreja, por um período que nos conduziu 2 anos depois a um período sabático, em que nós parámos 6 meses. E, de certo modo, o livro é a crónica desse período. Começa com a viagem ao Brasil, eu falo das observações que faço num país que amo, mas que ainda não conhecia, e depois continuo escrevendo sobre a entrada nesse período de esgotamento, de tristeza, de tanta coisa que eu conhecia, sobretudo na vida dos outros, mas que estava a atravessar agora na minha vida. Então é um livro, por um lado, eu acho que é acessível, porque é um português a falar do Brasil, mas depois é também um livro de confissões, e eu acredito que partilha algumas das coisas que muitas vezes os pastores atravessam, mas que nem sempre é fácil de expor. E o senhor expôs aqui, tem algumas coisas que não dá para contar, né? Mas o senhor expôs essa sensibilidade, porque o pastor, geralmente, a gente viu nos últimos anos crescendo o índice até de suicídio entre os pastores. E é muito triste, porque tem aquela ideia de que o pastor caminha solitário, né? E aí tem um incentivo aí, chegou a contar esses pontos mais sensíveis seus, assim, suas experiências? Eu tentei sempre falar do coração. Boa. E, portanto, abrir o coração, sabendo que, como dizias, há muitos outros pastores que hoje atravessam períodos bem difíceis. Sabes, a palavra que eu acho é a palavra que a Bíblia me deu e que eu acho que é a que melhor define o período que eu atravessei, que foi, para todos os efeitos, foi um período de trevas, de tristeza. Hoje em dia, como a ciência olha para a tristeza de uma maneira que não é necessariamente a maneira bíblica, geralmente falamos de depressão, ou de esgotamento, ou de burnout. E eu conheci essa experiência, sobretudo, ajudando pessoas que a atravessavam. O que não esperava é que ela viesse a ser tão marcante no meu ministério. E isso significou um período de saudável humilhação, de olhar para dentro e compreender que tudo aquilo que eu antes fazia de um modo quase automático, quando nós chegamos ao limite das nossas forças, e foi isso também que aconteceu, nós ganhamos uma perspectiva diferente acerca da nossa capacidade e do cuidado de Deus. E o que eu creio que está acontecendo com muitos pastores é que, estando eles habituados a ajudar os outros, nem sempre estão na posição de assumir que precisam de ser ajudados também. Exatamente. E o livro é, de alguma maneira, a tentativa de participar no processo de, ao expor as minhas fraquezas, ajudar outros também que as possam atravessar. E estar num país diferente tem alguma similaridade em também experimentar algo diferente de si mesmo? É interessante essa pergunta, Lídia, porque ainda há dias
Eu escrevi um texto, eu tenho uma colaboração com um jornal online em Portugal, um jornal secular, é o Observador, e não resisti a escrever a crónica semanal acerca de estar no Rio de Janeiro. E uma das coisas que escrevia é que quando a pessoa viaja, se nós viajarmos de coração aberto e não apenas sermos turistas, nós somos expostos ao caroço de nós mesmos. O que é que eu quero dizer com isso? Quando tu olhas a vida vivida por pessoas diferentes, numa cultura diferente, tu tens uma oportunidade para pensar em coisas acerca de ti e da tua cultura que sem esse contraste não é tão fácil. Então, por exemplo, no meu caso, isso significa que quando eu viajo, e por exemplo, estando agora no Brasil, eu consigo passar rapidamente de momentos de euforia, no sentido de uau, a beleza, encontrar pessoas, mas rapidamente às vezes também bate assim uma melancolia, porque ao encontrares a diferença nos outros, tu encontras uma verdade acerca de ti que sem esse contraste não vem tão ao de cima. Então, nessa medida eu creio que viajar, se quisermos viajar de olhos e coração aberto, é uma experiência de humildade. A pessoa pode descobrir coisas acerca de si que de outra maneira não chegaria lá. E repara, por isso é que as figuras da fé na Bíblia são sempre figuras de peregrinação. E isso começa, sobretudo, no livro de Gênesis com Abraão. São figuras em que a pessoa é chamada por Deus a não ficar no lugar onde nasceu. E isso acompanha-nos até ao Apocalipse. Portanto, como cristãos, nós somos chamados a ser peregrinos. Porque é quando saímos do lugar do nosso conforto que nós vamos ter de depender ainda mais do nosso Deus. Nossa, fantástica comparação, pastor. E aqui fala também que o senhor se encontrou num país repleto de contradições. Bem-vindo ao nosso Brasil, né? O que o senhor levou dessa experiência, dessas contradições? Quais foram, assim, o que essas contradições revelaram ao senhor? Sabes, por um lado, o português não é completamente apanhado de surpresa quando vem ao Brasil, porque a cultura brasileira é muito presente em Portugal. Por exemplo, eu como criança cresci com as televisões transmitindo as novelas brasileiras. Um português, no geral, ele compreende o português falado do Brasil de um jeito que um brasileiro não compreende o português falado em Portugal. E muita da cultura brasileira, ela é conhecida do português. Portanto, se compararmos um português viajando para o Brasil com um brasileiro viajando para Portugal, eu diria que a surpresa é menor no português que viaja para o Brasil. Ainda assim, claro que não é a mesma coisa ver o Brasil pela televisão e vê-lo aqui. E uma coisa que salta à vista da pessoa que vem de Portugal, por exemplo, no Brasil, é também o facto, como tu disseste, este é um país fantástico e os contrastes que tem são muito contrastantes. Portanto, é um país, por exemplo, em que, mesmo falando a nível material, a pobreza é mais pobre e a riqueza é mais rica. Portugal é um país muito menor, nós somos apenas 10 milhões e, nesse sentido, é um país mais uniforme. No Brasil, uma das coisas que interpela o português quando chega cá e que nos faz ver tudo de uma maneira diferente é, por exemplo, o facto de ser uma sociedade com tantas diferenças dentro de si. E isso instiga-nos, quando chegamos cá, a ter de lidar com coisas que no nosso dia-a-dia nós não lidamos em Portugal. E falei, por exemplo, no aspecto material, porque, claro que há pobreza em Portugal, mas a pobreza do Brasil é muito mais pobre. Também há alguma riqueza em Portugal. A riqueza do Brasil é muito mais rica. O mesmo se aplica, por exemplo,
na realidade de uma igreja evangélica. De um modo geral, as igrejas evangélicas e a influência que os evangélicos têm no Brasil é incomparável com aquilo que acontece em Portugal. O que significa, por exemplo, que quando um crente português vem ao Brasil, há uma experiência de... a pessoa fica espantada com a fartura do meio evangélico, no sentido da quantidade. No geral, claro que há igrejas pequenas no Brasil, mas no geral as igrejas têm muita gente. Por exemplo, para mim, enquanto pastor, eu quando chego ao Brasil, se estiver a pregar numa igreja, são geralmente igrejas que, por defeito, por definição, são 2, 3, 4 vezes mais, têm 4 vezes mais pessoas do que aquelas que eu falo em Portugal. O que significa, por exemplo, que uma coisa boa de um pastor português vir ao Brasil é que ele tem assim uma espécie de banho de multidões, o que é animador, por exemplo. Mas depois há muitas outras diferenças. É de facto uma experiência muito intensa. Fenomenal. Então, você que é pastor, aproveita já e desfrute da riqueza do conteúdo desse livro aqui. E está lançando aí, né? Aqui na Igreja Presbiteriana tem lançamento aí. E tem o outro, saindo do forno, novinho, né? Doidos por Discernimento. 12 sermões em torno de 1 Reis 13, né, pastor? Fala dessa obra pra gente que acabou de sair. Esse livro é um livro, para já é um livro bem fácil de ler porque é pequeno e é num formato assim mais reduzido, é bem prático. Né? E foi um estudo que nós fizemos lá em Lisboa, na Igreja da Lapa, durante o primeiro ano da pandemia, em 2020, acerca do capítulo 3 do primeiro livro de Reis, que é aquele episódio em que Salomão pede sabedoria a Deus. E num ano como o primeiro da pandemia, eu creio que, de certa maneira, todas as pessoas estavam mais humildes em relação aos planos que faziam. Porque tanta gente tinha tantos planos para 2020 e com a vinda da pandemia tanta coisa foi frustrada que uma das coisas boas que pode sair de uma coisa má como uma doença, como foi a do Covid, é que de um modo geral as pessoas ficam mais inclinadas para reconhecer que nem todos os nossos planos se vão concretizar. Isto independentemente das pessoas terem fé em Deus ou não. Então, vamos dizer assim, nessa experiência de as pessoas deixarem de contar que os seus planos se realizem, nós concluímos que lá na igreja o assunto do discernimento, que é um assunto de todos os dias para o cristão, mas valeria a pena voltar a ele e tentarmos aprender com o exemplo de Salomão. Porque Salomão é descrito na Bíblia como, se estivermos a falar do Velho Testamento, como provavelmente a figura mais sábia, mas também é verdade que foi essa mesma figura sábia de Salomão que cometeu alguns dos maiores erros. Então a história de Salomão é fascinante, porque ele, quando pede sabedoria a Deus, ele começa por reconhecer que sem Deus ele não sabe nem entrar nem sair. Ele é como uma criança. E esse tipo de assunção tão clara e sóbria acerca da pouca capacidade que ele tinha foi a receita para a sabedoria que Deus reconheceu nele. E então, por isso, o exemplo de Salomão acaba por ser único e no capítulo 3, em particular, uma das coisas interessantes é que dá-nos o início da sabedoria na vida de Salomão, quando ele pede em sonhos a Deus, mas depois dá-nos logo um exemplo clássico de como Salomão usou essa sabedoria quando aquelas duas mulheres chegam ao pé dele e tem aquele debate acerca de quem seria a mãe do filho. Nossa. Então é um capítulo riquíssimo e para nós foi tão estimulante que eu achei que valeria a pena pegar nesse assunto e
tornar num livro que fosse apelativo. E é assim que nasceu o Doidos por Discernimento. E essa palavra, ela fala tanto, né? Ela é dá para falar de tantas coisas dela. E eu queria te perguntar já desse aqui, encontrar Deus no sono para viver acordado. Ele tem, assim, umas sacadas fenomenais, o pastor Tiago Cavaco, gente, que eu sou fã não de ser fanática, tá? Mas, assim, de admirar o trabalho, porque Deus usa ele com sabedoria, graças a Deus, né? E aí tem uns textos, assim, ó, quando os nossos adversários se apaixonam por nós, né? É uma coisa que não tem como não querer ler e não falar, meu Deus. Fala um pouquinho do encontrar Deus no sono para viver acordado. Se dá para falar sem dar spoiler, né? Claro. Uma coisa muito engraçada, e engraçada no sentido de cheia de graça também, é que, de facto, quando Salomão pede a sabedoria a Deus, ele está dormindo, ele está num sonho, isso acontece num sonho. E uma das coisas surpreendentes é que esse é um padrão da Bíblia. Algumas das coisas mais importantes que Deus faz na nossa vida, sobretudo no Velho Testamento, numa altura em que o cânon bíblico não estava terminado ainda, é que Deus agia especialmente quando as pessoas sonhavam. Porquê? Porque a lógica é um pouco esta. No período em que a nossa consciência atrapalha menos, é quando Deus faz mais. A melhor coisa, uma das melhores coisas que o Gênesis conta é, por exemplo, a criação da mulher. E para que Deus criasse a mulher, Deus precisou de pôr Adão a dormir, para ele não atrapalhar muito. E então esse padrão de grandes coisas acontecerem através do sonho é uma lição de humildade, que é, nós julgamos que as nossas capacidades intelectuais são muito suficientes. Essa é uma vaidade típica de todos, achar que se pensarmos muito, vamos pensar melhor. Deus é a favor que nós pensemos bem, e claro que o Espírito Santo usa os nossos neurónios, mas a verdade é que muitas vezes, quando nós ficamos demasiado convictos da nossa inteligência, é quando Deus menos faz na nossa vida. E na entrada do capítulo 3 do primeiro livro de Reis, uma coisa que me fascinou é precisamente quase esse paradoxo, que é Salomão dormindo consegue ser mais inteligente do que geralmente nós somos acordados. E então isso significa, sobretudo, duas lições nessa primeira mensagem. Uma é que um cristão deve desconfiar muito do seu próprio discernimento. Ou seja, quando nós nos julgamos muito acordados, devemos suspeitar da nossa própria inteligência. Por outro lado, nós também não podemos adormecer em relação aos dons que Deus nos dá. E as duas coisas, eu creio que são lições que nós podemos extrair desse texto. Por um lado, desconfiarmos de todos os períodos em que nós estamos muito certos acerca de nós próprios. Portanto, não julgarmos que é por estarmos acordados que estamos a compreender tudo muito bem. Mas também, por outro lado, sermos bons mordomos das oportunidades que Deus nos dá. Portanto, não adormecermos com boas capacidades que Deus nos dá. E, por exemplo, nessa primeira mensagem, essas são duas das lições que nós tentamos extrair do texto bíblico. Gente, você olha um livrinho tão pequenininho desse, só no que ele falou aqui, parece que você já leu o livro inteiro, né? Pelo tamanho, mas não, tem muito mais conteúdo aqui. Eu não vou falar todos para você, né? Não dar spoiler do livro inteiro, mas sabe o que eu acho impressionante das suas pregações, pastor? Que, assim, com poucas palavras você consegue ir tão profundo. Uma vez eu perguntei para o reverendo Jonas Madureira, né, como é que um pastor preparava uma pregação. Eu nunca esqueço que ele falou, que é uma vida de preparação, né? Como o senhor falou, de aproveitar a viagem, estar com o coração sensível para aquilo que Deus quer. Eu acredito que seja essa vida inteira, né? Sem dúvida. Mas eu aproveito para perguntar para o senhor, também não vou perder essa oportunidade, gente. Como que é essa preparação? A sua preparação? A resposta do Jonas é muito correta. E eu sou
devedor da graça de Deus na vida do Jonas. Até porque é o Jonas que me está a receber neste momento. Eu estou em casa da família Madureira. É verdade, somos muito amigos. E eles abriram a casa para nós. E eu tenho aprendido muito com o Jonas em particular, que tem sido uma grande inspiração para mim. E o que ele disse é certíssimo. Porque, claro, que um pastor deve ter, eu acredito que é desejável, que um pastor tenha uma rotina simples, mas eficaz de estudo no texto. Por exemplo, no geral, para mim, a terça-feira é o dia em que eu entro no texto, de leitura de outras pessoas, comentários bíblicos, uso muito o programa Logos, por exemplo, mas chega ali na quinta e sexta-feira, são dias onde, depois de terça e quarta, convivendo com o texto, estudando o texto, na quinta e na sexta são dias que eu tento já estar na escrita do texto, na escrita da mensagem, do sermão, porque eu sou daqueles que escreve o sermão. Também por isso é que é mais fácil adaptar para livro, porque eu faço questão de escrever o sermão. Não significa que eu me resumo ao texto escrito. Provavelmente a minha igreja agradeceria que eu me resumisse ao texto escrito, porque significaria que os sermões seriam muito mais breves, e eu falo muito fora do texto que escrevi, mas é verdade que no geral eu penso em forma de texto, e ter o texto escrito é importante. E ao sábado de manhã é o dia que eu revejo e que depois envio para o presbitério e envio para a equipa de comunicação. Isto apenas para dizer que de facto há uma rotina de preparação da mensagem, que dependendo da série de mensagens, muitas vezes essa preparação, independentemente da rotina semanal, pode significar meses antes que a pessoa se dedicou a ler uma parte das escrituras que depois vai estudar. Algumas partes, muitas vezes, isso aconteceu há uns anos quando estudámos o Sermão do Monte. Eu fiz até por memorizar o Sermão do Monte e convivi com o texto no coração ainda antes de o pregar. Nem sempre isso é possível, mas muitas vezes acontece. Mas para regressar àquilo que o pastor Jonas Madureira disse, e com muita razão, além de toda esta preparação mais sistemática, depois há isso que ele falou, que é uma vida inteira que o texto pede de nós. E não dá para ter um método apenas, porque está relacionado com essa abertura à palavra. Por exemplo, eu creio que se nós não estivéssemos a atravessar a pandemia em 2020, talvez o tema do discernimento não tivesse guiado a Igreja da Lapa, lá em Lisboa, para o 3º capítulo do 1º livro de Reis. Portanto, está muito ligado com a sensibilidade espiritual que nós precisamos de exercer junto do rebanho, junto da comunidade, compreender os anseios das pessoas, as perguntas das pessoas e depois, da maneira mais ancorada na Bíblia possível, deixarmos que seja o texto a conduzir-nos. Mas, sem dúvida, é uma vida inteira mergulhados na palavra, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Faz mesmo. Fenomenal. E, pastor, tem outro item aqui, outro ponto, que é quando os nossos adversários se apaixonam por nós. Fiquei curiosa, mas eu não vou perguntar aos outros, eu vou ler. Mas esse eu achei interessante. Fala um pouquinho desse. É uma parte muito curiosa lá do capítulo 3 do 1º livro de Reis, que é Salomão começa a fazer uma coisa que se vai revelar má no futuro, que são vários casamentos, e um deles é com a filha do faraó. E isso é assinalável por uma razão, porque estamos a falar do povo de Israel, que tinha sido escravo no Egito, o que significava que os velhos carrascos do povo de Deus estavam rendidos agora à reputação e glória dos seus ex-escravos. Porque quando a filha do faraó casa com Salomão, Salomão já está numa posição de reputação e glória. Então, isso é uma das coisas curiosas no texto. Dá vontade de dizer quem viu Israel e quem vê. Não é? Porque se no Êxodo Israel era escravo do Egito, passou um tempo em que Israel subiu de tal maneira na vida que agora são
as pessoas do Egito que querem estar ligadas com as pessoas de Israel e com aquele rei em particular. Curiosamente, o facto de Salomão estar a conquistar fãs nas pessoas que antes eram os carrascos do seu povo, acaba por funcionar como um prenúncio de queda. Porque naquele momento em que toda a gente quer estar ao lado de Salomão, e por isso a filha de Faraó ali aparece no capítulo 3, dá vontade de dizer, uau, não é? Israel ascendeu tanto e Salomão ascendeu tanto que até o Egito quer estar perto de Salomão. Mas a verdade é que nessa glória terrena, isso já é a semente da tragédia futura, porque será precisamente esse elemento de Salomão ter tantos casamentos que é o princípio da decadência dele. Então isso é curioso, porque quando nós conquistamos admiradores nas pessoas que antes não gostavam de nós, isso pode parecer uma grande vitória. A pessoa pensa assim, já viram onde é que eu cheguei? Até aquela pessoa que não gostava de mim, até ela hoje está conquistada por mim. Mas nessa aparente vitória, muitas vezes está precisamente o prenúncio da queda. E isso acontece também nesse capítulo 3. E como, olha, são coisas importantíssimas que o senhor colocou aqui sobre discernimento, né? Como o discernimento é bom em todas as áreas da vida, em todos os momentos. E começa muito bem, né? Falando de não dormir, de ficar ali, aquele que está de pé, cuide que não caia, né, pastor? Nossa, gente, olha, quero muito ler, já, esse aqui já é meu. Ó, tem outros aqui que eu vou aproveitar e pedir para o pastor falar também um pouquinho deles. 6 sermões contra a preguiça. A gente faz vários programas aqui, pastor, falando de procrastinação, de indisciplina, e vou te falar, pega muito os cristãos, viu? Eu vou te falar. Pega muito a mim. Eu digo que cada programa aqui é uma autoavaliação, um check-up de ver quanto crente eu estou sendo, né? Ai, meu Deus me confronta todo dia aqui nos programas. Fala um pouco da preguiça aqui, pastor. Esse livro nasceu em 2013, creio, quando, por uma questão pessoal e coletiva, eu achei que era preciso lidar biblicamente com a preguiça. Para já, porque eu sempre fui muito preguiçoso. E o problema era, no primeiro lugar, reconhecido em mim. Mas, infelizmente, eu não era o único preguiçoso da igreja. Havia muita gente preguiçosa da igreja. E na altura nós achámos que era importante falarmos biblicamente sobre o assunto. E aconteceu uma coisa curiosa, porque isto já foi há quase 10 anos, mas a maneira como foram só 6 sermões, portanto foi uma série de mensagens breve, 1 mês e pouco, mas o modo como nós olhámos para a questão da preguiça, do Velho ao Novo Testamento, porque nesse sentido até foi uma série que, sendo expositiva, mas foi temática, porque fomos a textos diferentes, desde Amós, passando por Provérbios, a primeira carta de Pedro, Hebreus, passámos por livros diferentes da Bíblia, mas a perspectiva global que ganhámos do problema da preguiça era quase como se fosse uma novidade. E na altura nós gravávamos as mensagens, mas ainda não usávamos o YouTube. E na altura o que aconteceu é que hoje ele é um amigo, na altura era apenas um amigo à distância, o Iago Martins. Ele descobriu estas mensagens e falou delas no canal dele no YouTube, o 2 Dedos de Teologia. E o que aconteceu é que algumas pessoas no Brasil foram buscar os ficheiros de som que nem sequer estavam no YouTube e colocaram logo no YouTube. E essa série de mensagens começou a criar assim um movimento interessante. Eu já tinha escrito, porque eu já escrevia os sermões, e eu já tinha pensado naquela ocasião que poderia vir a dar um livro curto, mas interessante. E foi isso que aconteceu. Então nós resolvemos publicá-lo em Portugal, e uns anos depois, graças à editora Vida Nova e graças sobretudo ao pastor Franklin Ferreira, que eu conheci lá em Portugal, ele abriu a porta aqui no Brasil para que alguns livros fossem publicados e, curiosamente, pelo que sei, os 6 sermões contra a preguiça
é o livro mais, dos que eu escrevi, é o livro que acaba por ter mais aceitação no Brasil. O que é bom, também tem um lado mau, significa que há gente preguiçosa no Brasil a precisar de o ler. É verdade, é verdade. Muito bom, pastor. E, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, ó. Desse aqui primeiro. Tem algum ponto que mais te marcou, que você mais gosta, que é o ápice, assim, do livro que marcou, que fala muito com o senhor? Eu destacaria um ponto em particular, que é o verdadeiro discernimento é não ter medo de precisar de um pai. Uau! Porque isso é uma coisa que Salomão vai evidenciar quando ele reconhece que ele é como uma criança que não sabe nem entrar nem sair. E infelizmente eu reconheço isso na minha vida e na vida de outros. Nós tomamos o discernimento como um gesto de autonomia e de independência. E não compreendemos que quando o Nosso Senhor, quando Jesus elogia as crianças nos Evangelhos, Ele não está a elogiar a inocência. Até porque só quem não tem crianças é que julga que elas são inocentes, não é? Eu tenho 4 filhos e sei bem que não existe uma criança inocente. Ora, porquê é que Jesus elogia as crianças? Pela mesma razão que Salomão pediu discernimento a Deus, reconhecendo que precisa de um pai. Jesus elogia as crianças porque as crianças não têm vergonha de precisar de um pai. E esse é um dos aspectos que mais me marca na questão do discernimento, que é eu saber que sem Deus eu sou uma criança completamente incapaz, incompetente. E a sabedoria nasce na admissão de que nós precisamos do nosso Pai do céu todos os dias, em todos os momentos. Se nós não tivermos Deus, nós podemos ter todos os cursos, todo o reconhecimento do mundo, nós vamos perder-nos. Nós vamos cometer os piores erros possível. E, por exemplo, essa é uma das lições que ainda hoje mais me acompanha desse estudo. Nossa, fenomenal, pastor, fenomenal. E, pastor, você vindo para o Brasil hoje, a sua percepção assim do Brasil, dos cristãos no mundo hoje, depois de uma pandemia, vendo Portugal, eu acredito que o senhor viaja a outros países também. Como é que você vê os cristãos hoje e qual assim a palavra de esperança que você dá para os cristãos assim hoje? Por quê, pastor? Muita gente pensa que está havendo um esfriamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o reino avançando e muitas pessoas sedentas pelo Evangelho, né? Como é que o senhor vê o quadro hoje no mundo? Essa é uma boa pergunta, sabes? Porque, Lídia, nós, quando tivemos a oportunidade, a família Cavaco, a minha família, quando teve a oportunidade de ter um período sabático, nós passámos quase 5 meses nos Estados Unidos. E há coisas que nos Estados Unidos são semelhantes ao Brasil. Há coisas que são muito diferentes, mas há coisas que são semelhantes ao Brasil. E eu sei que vou simplificar muito, porque quer o Brasil, quer os Estados Unidos são países muito grandes. Portanto, é mais difícil simplificar do que em Portugal, que é um país menor. O Brasil e os Estados Unidos têm uma coisa fantástica que é, e eu acho que não devemos ter vergonha de o dizer, tem a bênção da fartura no que diz respeito a cristãos. Só para teres uma ideia, em Portugal estima-se que os evangélicos em Portugal sejam entre 1% da população, até em estimativas mais otimistas, 3%. No Brasil, como sabes, e claro que estamos a contar toda a gente, os evangélicos bons, os maus, seja quem for, mas no Brasil estima-se que esse número ande próximo de 30%. Ora, é muita gente num país de 210 milhões. É mais do que 60 milhões de pessoas. É 6 vezes o meu país, todos juntos. Só de evangélicos, pessoas que se dizem evangélicas. Claro que isso significa que um país como o Brasil, de outra maneira também os Estados Unidos, tem essa bênção imensa de ter muitos mais crentes do que um país como Portugal. Ora, isso significa que na fartura também há muita loucura. E há espaço para uma coisa que é, há espaço para muita discussão entre os crentes.
porque os crentes têm, vamos dizer assim, o privilégio de poder escolher. E aqui eu sei que, novamente, estou a simplificar muito, mas uma das coisas que me espanta pela negativa no Brasil é que os crentes discutem muito entre eles, porque podem dar-se ao luxo de se zangar. Ou seja, imagina, se eu fosse brasileiro, eu zangava-me contigo e não estava nem aí, porque a seguir eu tenho a minha igreja e tu tens a tua. Em Portugal, onde há muitos menos cristãos evangélicos e muito menos igrejas, nós pensamos duas vezes antes de nos zangarmos uns com os outros, porque precisamos muito uns dos outros, porque somos muito poucos. Portanto, eu diria que países como o Brasil, de outra maneira como os Estados Unidos, hoje até, usando aquela palavra que está bem conhecida, mas são países que estão a viver momentos de grande polarização. Por exemplo, até pelas questões políticas, que eu compreendo que são complexas, mas que não deveriam levar os cristãos a zangar-se uns com os outros da maneira como se zangam. E nesse sentido, eu diria que esse é um dos aspectos negativos. Claro que para mim, e sou muito sincero, quando eu venho ao Brasil, é sempre uma experiência de grande intensidade na alegria que daqui levo. Porque, de um modo geral, e eu falo isso no Arame Farpado, no Paraíso, de um modo geral, o povo brasileiro não hesita tanto como o povo português na hora de falar do coração. Na Europa, eu diria que, de um modo geral, as pessoas são mais reservadas. E quando a pessoa vem ao Brasil, leva um banho de emoção. Porque o povo é mais quente, o povo é mais dado. E isso significa que quando eu aqui estou, e desta vez eu trouxe a Ana Ruth e eu disse, tens de ir, porque nós temos sido tão abençoados com pessoas que vêm do Brasil para Portugal, e eu queria que a Ruth pudesse experimentar a intensidade, a coisa boa que é estar no Brasil. Legal. E é sempre, para nós, é sempre uma experiência de grande encorajamento. E essa é uma das coisas valiosas que o Brasil tem e que, repara, eu creio, eu já não sei qual é o lugar do Brasil, mas se não é o número 1, anda lá perto, como o país que mais missionários dá ao mundo. Eu sei que há uns anos a Coreia do Sul dava mais, mas não sei se o Brasil já não terá ultrapassado a Coreia do Sul dando missionários ao mundo. Isso tem um valor incrível. É verdade, é verdade. Muito bom, muito bem colocado. E essa questão, né, de brigar entre si é uma questão que é um prejuízo, é um desperdício, né, de vida cristã, de viver em paz, né, com Cristo, mas muito bem colocado, pastor. E ficamos felizes por isso. Conexão com Deus, pastor trouxe a mensagem, né, lá no Conexão com Deus, está aí no YouTube, quem quiser assistir, né, quem não assistiu, encontrar Deus no sono para viver acordado, aquilo que a gente falou aqui, né, pastor? E, reverendo, eu não tenho palavras para agradecer, o tempo voa aqui, mas quero agradecer imensamente o senhor dedicar seu tempo tão corrido aqui, preciosíssimo, para vir aqui no Manhã EPP e falar com a gente, agradecer em nome do Manhã EPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também da IPP TV, por o senhor estar aqui conosco e pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, vai assistir futuramente. Sem dúvida. Por favor. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer, Lídia, que tendo em conta a amizade que vocês têm estabelecido comigo, para mim, vir a São Paulo tinha de ser não só estar na Igreja de Pinheiros, mas mesmo vir ao IPP TV. E por isso, com esforço, mas com muito prazer, a agenda tinha de ser marcada por esta visita. Em segundo lugar, também gostaria de transmitir a toda a gente que nos segue e que assista à IPP TV e a este programa em particular, que uma das coisas mais importantes que eu tenho descoberto quando viajo e quando estou no Brasil é que, como diz o Salmo, não há lugar onde nós nos possamos afastar do amor de Deus. Em todos os lugares Deus está connosco. E isso significa, por exemplo, quando eu estou no Brasil, quando estou com irmãos na fé, eu estou com Jesus. E mesmo estando longe de minha casa, a casa mais importante que eu tenho, que é Jesus, está comigo. E essa experiência de poder conhecer a Igreja de Cristo noutros lugares é um modo de eu depender ainda mais do Espírito Santo. Isto aplica-se a qualquer pessoa, independentemente do lugar onde está.
É ela reconhecer com fé que, estando Deus conosco, não há lugar que não possa ser a nossa casa, mesmo que nós estejamos distantes do lugar onde nascemos. E isso é a coisa mais importante da nossa vida. Em nenhum lugar o amor de Deus é incapaz de nos alcançar. Em todos os lugares, com fé, nós reconhecemos Deus na nossa vida, e onde Deus está na nossa vida, onde a palavra dele nos guia, o amor de Jesus acompanha-nos, e a dependência do Espírito Santo é tudo aquilo de que nós precisamos. E que isso seja um encorajamento para todos. Amém, 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 amém. Que palavras falando ministra ao nosso coração, né? Uma bênção, é bom demais. Quem quiser seguir o pastor Tiago Cavaco, é só seguir lá no Instagram, Cavaco Tiago. Quem não conhece, eu duvido que você não conheça ainda, mas quem não segue ainda, segue lá, está aparecendo na sua tela aí. E também no YouTube tem várias mensagens, tem muita mensagem edificante, gente. Pode seguir o pastor e super indico, a editora Zion tem esses livros aqui, tá lá, quem quiser também, né? Pastor, o senhor tem outros materiais fora os livros e nas editoras? Tem site, tem podcast? Quais materiais você tem? Bem, para já o site da Igreja da Lapa, ele coleciona todas as mensagens que são pregadas e os serviços de culto que são transmitidos também. E depois no Spotify, nos últimos anos tenho participado em 2 podcasts. Um deles mais virado para a cultura, que tem um título meio estranho, mas que é Odeio Artistas, tem de ir ouvir para compreender o que isso quer dizer. E outro chama-se Tudo Bons Pastores, que é uma conversa de 3 pastores portugueses acerca do ministério e dos desafios do ministério. E também pode ser encontrado no Spotify ou em qualquer outra plataforma digital. Muito bom. E qualquer dúvida, segue lá o reverendo Tiago Cavaco no Instagram, né? Pastor, muito obrigada. Obrigado, Ana Ruth Lívia. também por ter nos acompanhado aqui, conhecê-la pessoalmente, é um prazer enorme. E vamos deixar o pastor agora, porque ele tem mais compromisso aqui, né, para passear pelo Brasil e levar a palavra também, né, pastor? O pastor Arival fala que férias de missionário no campo, trabalhando. É verdade. É desse jeito. É verdade. Obrigada, reverendo. Obrigado, Lídia. E Foi muito bom estar convosco. Muito bom. Até uma próxima, se Deus quiser. E aquilo que a gente falou na outra entrevista se cumpriu. Graças a Deus por isso. Obrigada, reverendo. E agora a gente vai assistir, então, o nosso ponto de vista de hoje, né? Que tem mais conteúdo aqui no Manhã EPP para você. Vamos assistir juntos. Fala pessoal, mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou o Rafael Diedrich e hoje nós vamos falar de um país pertinho do Brasil, o Chile. Apenas 3 horas de São Paulo, você consegue pegar um voo aqui de São Paulo e chegar em Santiago, no Chile. Um país muito rico. Você sabia que o Chile é o 4º maior produtor de vinho do planeta? Aqueles que gostam de vinho talvez vão gostar dessa notícia. Mas também é o país com melhor observação astronômica do mundo. Quando você vai para o deserto do Atacama, tem alguns locais que você consegue observar o céu a olho nu, mas também tem alguns locais que você consegue utilizar todos os telescópios para poder ver com qualidade o Chile e as belezas que existem no céu. Agora, se você também quer conhecer um deserto muito seco, sim, o deserto do Chile é o deserto mais seco do planeta. Mais seco até mesmo do que o deserto do Saara. Se você até pesquisar árvores no deserto do Saara, você vai ficar surpreso, porque tem muita árvore no deserto do Saara, diferente do deserto do Atacama, no Chile, que não tem absolutamente nada. No Chile também tem a maior piscina do mundo. Pesquisa aí que você vai conseguir ver uma piscina gigantesca que dá até mesmo para você remar, de tão grande que ela é. Agora no Chile você também tem a Patagônia. A Patagônia chilena, você consegue ver pinguins e muitos animais gélidos, né? Animais do frio, que você vai conseguir, inclusive, às vezes ver aquelas montanhas de gelo muito, muito bem preparadas com as mãos do nosso Criador. No Chile, eu considero a melhor chegada pela primeira vez de um brasileiro. Eu vou explicar por quê. Quando eu e minha esposa visitamos o nosso primeiro país, que foi o Chile, nós descobrimos que só não viaja
quem não quer. A nossa primeira volta ao mundo, minha e da minha esposa, foi quando eu ganhava apenas um salário mínimo e ela ainda era estudante de enfermagem. Isso mesmo, nós dois demos a nossa primeira volta ao mundo com apenas um salário mínimo. Nós conhecemos muitos países e o primeiro país que nós conhecemos foi o Chile. E vou dizer para vocês, não é caro ir para o Chile. Com passagens de 300 a 500 reais você vai e volta do Chile. Se você não pegar uma grande promoção, você vai pagar algo em torno de 800 a 900 reais para ir e voltar. Parcelado aí em 10, 12 vezes, vai te custar algo em torno de 70 a 90 reais por mês. Pode ser que você ainda pague de 30 a 50 reais por mês, então realmente é muito barato. Outra coisa, aqui no Chile, quando você chega em Santiago, se você quiser esquiar ou andar de snowboard, você tem uma opção mais cara, que é a opção dos turistas, que é o Vale Nevado. Mas eu vou te dar a dica de ouro aqui agora. Você pode ir para o Vale Colorado, que é onde os chilenos vão esquiar e fazer o seu snowboard. Por quê? Porque o Vale do Colorado chega a ser 40% do preço do Vale Nevado, porque é um local para os chilenos. E você vai ter uma experiência incrível de esquiar, de andar de snowboard e às vezes não vai pagar aquele famoso preço para turista. No Chile também você tem boas experiências de museus e também é um povo muito, muito educado, ruas limpas e um país extremamente organizado do ponto de vista de estrutura. Se você quiser ir para o Chile, é mais fácil do que você imagina. Você pode pesquisar no Google Flights ou até mesmo no Skyscanner e verificar boas passagens com excelentes preços para sair de São Paulo e chegar até esse país que eu considero que é o país mais fácil e o país mais indicado para um brasileiro começar as suas aventuras para fora do seu país, da sua nação. Se você está em casa e ficou com muita vontade de ir para o Chile, você pode ver também mais dicas no nosso blog, no nosso canal e no nosso Instagram. Eu e minha esposa fizemos o primeiro país lá no Chile para depois conhecermos 206 países do mundo. E vou dizer, o Chile está no top 20, top 30, viu? De 206, isso é uma boa classificação, porque é um país muito preparado para o turismo e você pode garantir aí a sua mochilinha, a sua malinha para poder chegar até lá. Só não viaja quem não quer. Eu e minha esposa descobrimos isso e você de casa também pode descobrir. Você tem que ajuntar as suas moedas, montar uma boa prioridade e ter boas experiências, conhecer lugares que o Criador fez e lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele também nos permite ter bons momentos de alegria e diversão quando a gente participa de viagens como essa. Alegria sempre e até a próxima! Muito bom, gente, que bênção, né? E eu quero falar para você que estava acompanhando aqui a entrevista do reverendo Tiago Cavaco. Eu não fiz a apresentação dele, mas para quem não conhece, eu acho difícil conhecer o reverendo Tiago Cavaco. Ele é pastor da igreja Lapa, lá em Lisboa, Portugal. E é formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Ele também é músico, compositor, cantor e fundou com Samuel Uria a editora musical Flor Caveira. E ele escreve regularmente no seu blog Voz do Deserto, né? E é casado com a Ana Ruth, como a gente falou, e também pai da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb. Que entrevista, né? Depois seguido aí do nosso ponto de vista de hoje com o reverendo Rafael Dedrich, né? Mas foi uma entrevista excelente e quero ler aqui os comentários das pessoas que estão conosco. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã. Olha só, a Charlene Vasconcelos, a Marilene, a Késia, a Marilene perguntou se é sempre na quarta-feira. O Ricardo Raies falou, graça e paz, sempre aqui com vocês na IPPTV. A Cleude falou, bom dia, Lídia, sou de Camacan, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. O Ricardo Raies falou que foi bênção demais a palavra que o reverendo Tiago Cavaco trouxe, né? Ministrou aqui no Brasil. Foi mesmo, a gente está lá no Conexão com Deus de segunda-feira. Gente, virou chavinhas dentro de mim, vale a pena, tá lá.
Ricardo Reis falou que ele assistiu o primeiro dia da IPP-TV, a minha entrevista com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Arival Dias Casimiro também foi bênção, né, Ricardo? Eu lembro como se fosse hoje, ontem. A Lulu Menezes, bom dia, irmãos. Nem acredito que vai ser o reverendo Tiago Cavaco. Fui muito nutrida pela palavra ministrada por ele no Conexão com Deus. Não queria que chegasse ao fim. Lulu, eu também não queria que chegasse ao fim. Eu vou te falar, eu até hoje estou digerindo, hoje é quarta, né? Estou digerindo e fica assim na minha cabeça. Muito bom. Apresentadora Lídia, linda, carismática, talentosa. Deus abençoe com vida abundante. Almira, obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Amém. Apesar de nós, né? Ah, meu Deus. Deus pega as coisas estragadas e faz algo bom, né? É desse jeito. Obrigada, meu amor. Linda você. Estou aqui, mas não sei como é o Brasil. Nasci ali, incomparável em toda a Europa. A Marilene está lá na Europa, perguntou se vende na Europa. Vende sim. De Portugal para a Itália? Vende sim. É só acessar lá a página do reverendo Tiago Cavaco que você consegue. Bom dia, povo de Deus, a Zene. Bom dia, Lídia Tanguá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em peso com a gente, que delícia. Wanda, você aqui, olha, Wanda de trabalho novo. Lulu Menezes também comemorou, que colocação maravilhosa. Gente, gostei muito do programa de hoje. O Fernando Rocha está falando e pede... ele pediu para parar de entrar toda hora na sala, mas não entraram, Fernando. Tudo bem, não atrapalhou. A Lulu Menezes, Lídia, que programa excelente. Louvo a Deus por sua vida, pelo Mãe IPP, a TV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Tiago. Esse, com certeza, é um dos programas que verei novamente. Nossa, Lulu, tamo junto. Eu também. Eu gosto de assistir depois para digerir bastante. Toda a programação da IPP TV fica salva no IPP Play. Liliane, infelizmente, dos poucos portugueses crentes que eu conheço, poucos não se zangam uns com os outros. Vivo isso na pele, somos missionários em Lisboa. Olha, Leiliane, boa. A Wanda também está aqui e a Gilva. Depois eu leio os outros comentários, né, do outro link, que temos 2. Está muito gostoso esse programa. Quero falar da viagem que pode ser uma viagem inesquecível na sua vida. Viagem para a Alemanha, Israel, ao lado do nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro. E para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, você que é mais visual como eu, dá uma olhada nessas imagens. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Olha aí a dica do nosso querido reverendo Hernandes. E a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casimiro, como eu falei. E se quiser mais informações, anota o WhatsApp 015 99651 3613 ou 15 991 55 5122. E tem, gente, a mensagem do nosso querido reverendo Adilson Mendonça, nosso querido reverendo Adilson, que vai trazer um versículo e uma aplicação para o nosso dia de hoje. Presta atenção.
Bom dia, Lídia, bom dia a todos aqueles que assistem a IPP TV. O versículo desta manhã será em Ezequiel, no capítulo 18, de 1 a 4, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. É a Bíblia quem diz, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão falando que o pai peca, o filho colhe. Nada disso. O próprio texto nos diz que todas as almas são do Pai. Somente a que pecar, no versículo 4 diz: somente a alma que pecar, esta morrerá. Então cada um é responsável por si. Alto lá, seja responsável. Entregue sua vida a Jesus. Pode confiar nele, que ele vai te levar para o céu. Que Deus o abençoe. Olha aí, muito bom. Reverendo Adilson, muito obrigada pela sua mensagem de hoje. E se você quiser estudar mais ainda, se aprofundar mais ainda na palavra de Deus, eu tenho essa dica para você. A Confissão de Fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar unicamente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na Confissão de Fé, né? E a Fé dos Eleitos é um material composto por essas duas revistas, escritas pelo reverendo Arival, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé usando o método de estudo indutivo, ou seja, você vai lá, lê o capítulo, lê a pergunta, constata a Bíblia e responde lá no livro. Esse é o material de estudo indutivo e o propósito é para que você confira, né, estude a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E as duas revistas podem ser usadas tanto individual ou em grupo, né? As duas já estão disponíveis na editora Ezion.com.br e também na nossa livraria com preço especial. E é isso, gente. E quero lembrar um negócio para você, que realizando essa compra, qualquer compra na Ezion, 100% dos lucros são revertidos para missões. Então, automaticamente, quando você compra um livro na Ezion, você se torna um missionário, né? Um investidor no reino de Deus, tá bom? É isso aí, gente. Tem também a nossa dica de livro da editora Ezion, que é do reverendo Tiago Cavaco, mas a gente vai mostrar amanhã, tá? Porque agora eu quero dar parabéns para os aniversariantes do dia. Parabéns para Camila de Souza Vasconcelos, a Cristiane da Silva, o Edir Borges da Silva, o Enzo Souza, a Gabriela Andrade, Gleiciene Cândido, a Glenda Clemente, a Jéssica Gouveia, o Logan Florentino, o Miguel de Souza, o Roberto Erane e a Zélia Mendonça. Que Deus abençoe muito você. Que seja um dia de alegria, de comemoração, de agradecimento por tudo que Deus fez, faz e fará na sua vida. Amanhã estarei aqui de volta ao vivo às 10 horas e eu espero por você. Obrigado por essa companhia, um dos programas mais incríveis que eu já fiz, dos mais de 1000. E agora fique com Notícias do Bem com Roberto Quirino, trazendo notícias boas para você do mundo e da sua igreja missionária, tá bom? Amanhã eu espero por você que tem mais um programa para a gente se aprofundar nas palavras de Deus juntos, tá bom? Beijo, até amanhã.